Repertório sociocultural, como usar corretamente, tá? Uma das partes que é mais, assim, fruto, né, que gera mais mitificação, o pessoal fica mais endoidando, com ideias meio absurdas, com relação a repertório sociocultural, né? Então, listas dos temas, repertórios coringas, listas de série que você pode usar, letra de música de artista popular, tá? Então isso chama muita atenção, isso, né, pipoca muito, porque, né, você cria essa ideia, né? Eu posso usar coisas do meu dia a dia como repertório da redação do Enem? A resposta é sim, mas o grande ponto será que um cientista ele usa letra de música para defender, né, para escrever um artigo? Será que ele faz citações de séries, né, para defender seu ponto de vista? Então a gente tem que refletir um pouquinho, né, sobre o que é a essência do texto citativo argumentativo. Por que os vestibulares, né, as universidades privilegiam o texto citativo argumentativo como uma forma de avaliar, né, a habilidade de escrita do candidato? A gente tem que refletir que a gente cria, né, sistemas de avaliação para filtrar pessoas que estejam aptas a entrar na instituição, tá? Então, o vestibular, né, quando as universidades, né, faziam seus vestibulares, né, quando ainda tem na universidade que tem o seu próprio vestibular, ele cria o seu vestibular com base no seu perfil ideal de aluno. Então, ele fala assim: eu quero que o meu aluno saiba, tenha esse conhecimento, ou tenha essas habilidades, tá? Então, quem, né, satisfizer bem melhor essas habilidades vai estar apto a entrar na universidade, tá? E o Enem, né, não é diferente, tá? O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, ele tem uma abordagem diferente, tá, com relação ao vestibular tradicional. Por quê? Porque o vestibular tradicional avalia o seu conteúdo, né? Então, o quanto de conteúdo você sabe. Então, nos concursos, né, nos cursos mais disputados, aquele que sabe mais vence, né? Era assim que a coisa anda, né? Ou andava, ou anda em algumas instituições ainda, tá? No Enem, a abordagem é um pouco diferente. A abordagem é por habilidades e competências, tá? Porque existe a ideia de que só ter o conhecimento não é o suficiente, tá? Ou só ter a informação não é o suficiente. Então, ou seja, se eu leio e reproduzo a informação, eu simplesmente estou provando que eu tenho a informação, eu tenho o conteúdo, tá bom? Mas, hoje, a gente sabe que não basta eu aprender, né, a juntar as letras, né, do alfabeto, decodificar, né, juntar ali e ler em voz alta, né? Isso é insuficiente, tá? Isso era suficiente há 100 anos. Hoje eu preciso, né, ter uma capacidade de interpretar, né, de manipular aquela informação, tá? E quando eu manipulo a informação, eu vou gerar o conhecimento, né? Eu vou ser um indivíduo, né, com mais habilidades de ler e interpretar as informações que estão disponíveis para mim. Então, a ideia do Enem é avaliar, né, a sua capacidade de, a partir de um determinado contexto, pegar a informação que você tem e articulá-la, né, na resolução de um problema, tá? Então, a prova objetiva, né, ela parte de uma situação-problema, apesar de que, né, nem toda situação específica, né, é um problema no sentido comum. A gente fala de situação-problema no sentido de uma situação que
te força a pensar, a raciocinar, né? É nesse sentido que a gente fala de situação-problema. Então, existe um texto, tá? Vou falar da prova de linguagem, que é a minha área, e existe um comando que vai pedir, né, que você, né, articule o seu conhecimento para identificar no texto alguma coisa que o comando está pedindo. Então, vamos dar um exemplo, né, de um trecho de um texto tentativo argumentativo, né? Então, ele não vai perguntar do que o texto se trata. O texto X fala de... Não vai falar disso. Ele vai geralmente falar assim, né? A estratégia argumentativa utilizada pelo autor tem a intenção de... ou o autor utiliza tal estratégia argumentativa com o objetivo de... Certo? Então, isso vai, né, solicitar de você, né, trabalhar a sua habilidade, né, a sua competência de identificar essa intenção, tá? E na redação também não vai ser diferente. Eu tenho uma filosofia de trabalho que é dar uma situação problema, tá? Violência contra a mulher, integração do idoso e por aí vai. Dada uma situação problema, e você reflete sobre o problema e depois apresenta a solução, tá? Então, o que vem acontecendo, né, ultimamente? Não, ultimamente não, há muito tempo, na verdade. Você não entender a lógica, né, do Enem, a mecânica do Enem, e você fazer um caminho contrário. Por quê? Qual o caminho correto? Você tem a situação problema, né, você tem ali, né, a problemática, tá? Você emite a sua opinião sobre a problemática e depois seleciona, né, o repertório que vai ajudar a comprovar a problemática. Essa é a dinâmica, tá? Então você lê o tema, formula a sua opinião, depois seleciona o repertório, certo? E organiza na defesa do ponto de vista, tá? Então, quando você usa, né, repertório coringa, né, ou você já tem uma estrutura já pronta, né, já com repertório ali que serve para tudo, você está fazendo o caminho inverso. Você, em vez de selecionar o repertório sociocultural para defesa do ponto de vista, tu está sempre tentando encaixar um repertório já pré-pronto e às vezes nem ponto de vista tem. Então eu estou fazendo um caminho contrário. O Enem me propõe um percurso. Quando eu já tenho pré-selecionado os repertórios e já tenho pré-selecionado, né, a argumentação, a linha argumentativa, eu estou fazendo uma coisa que vai contrário ao que o Enem quer, certo? Aí por isso que você vai sempre ter dificuldade, tá? De muitas vezes, né, fazer uma redação que vá além em termos de argumentação, certo? Nota você vai ter. A coisa mais difícil é você ficar sem nota, tá bom? Alguma nota você vai ter, tá? Mas qual é a nota que você precisa? Qual é a nota que você precisa para o seu curso? Você tem que pensar nisso, tá? Então, por isso que quando você faz, né, um uso de um repertório já pré-pronto e tenta encaixar em qualquer tema que apareça, porque você não sabe qual é o tema, e frequentemente os temas do Enem, eles meio que dão uma surpresa, né? Alguns surpreendem, outros nem tanto, mas sempre tem aquele impacto, tá? Você meio que vai acabar meio que forçando a barra, tá? Então tem que prestar muita atenção nisso, porque quando você vai fazer um concurso, você tem que entender a filosofia do concurso e se preparar seguindo a filosofia do concurso, tá? E se você adota certos procedimentos, né, que vão contrário à filosofia do concurso, você vai estar ali, né, perdendo tempo, aprendendo, né, ou desenvolvendo, ou praticando, né, uma habilidade que
não é o melhor caminho, tá? Então é muito mais fácil, não vou dizer que é mais fácil, tá? Mas é muito mais seguro você, né, entender a filosofia do Enem, do concurso, e fazer a sua redação seguindo essa filosofia, tá? Porque se você entra para fazer o Enem com a mentalidade de fazer, como se fosse, com a mentalidade de, ai meu Deus, com a mentalidade de vestibular tradicional, você vai sofrer, tá? Então você tem que prestar muita atenção nisso. Você não pode encarar uma prova sem entender de fato o que aquela prova está querendo de você, tá? Então você precisa entender a prova e seguir o passo a passo que vá ao encontro do que a prova, né, quer, qual é a expectativa que a prova tem de você, tá bom? Então a gente precisa aprender, né, a usar corretamente o repertório sociocultural, tá bom? E aí um outro ponto que eu tenho que chamar a atenção, né, que é justamente certas seleções, tá, de repertório sociocultural, tá bom? Em tese, tá, quando o aluno usa filme, série, né, em tese não, na prática, né? Então, na prática, quando o aluno usa filme, série, como repertório sociocultural, e ele consegue fazer ali de uma maneira que, né, fique claro que tem uma relação, as pessoas percebam, né, o avaliador perceba que tem uma relação de fato, o Enem está aceitando, tá? Não vou, né, mentir, o Enem está aceitando. Mas a questão e aí eu volto ao ponto inicial, tá? Será que a série, o filme, a letra da música é um recurso que comprova o problema, que atesta o problema, de fato? Então a gente tem que começar a pensar, né, nas formas, né? Qual é o papel de certos repertórios, tá? Então, quando eu tenho uma situação concreta, a melhor forma de comprovar o problema é através de um fato, ou através de um dado, de uma informação que olhou para a situação concreta e dá um retrato daquela situação, tá? Qual é a função de um repertório sociocultural, de uma letra, de música, de um poema, de uma ficção? Ajudar a desenvolver a linha do raciocínio, certo? Então, você tem que prestar atenção no seguinte: aquele repertório cultural, produto cultural, música, não serve para comprovar a existência do problema, não serve para fazer um retrato fiel da realidade do problema. Ele serve, tá, para meio que ajudar na condução da linha do raciocínio, tá certo? Então, alguns repertórios são melhores do que outros, tá? Então, por exemplo, quando eu uso a tese de um filósofo, o pensamento de um filósofo, aquilo me dá base para fazer o raciocínio na hora de conduzir a argumentação, certo? A letra da música serve como um produto cultural, tá, que expressa, né, que acaba sendo um reflexo de uma realidade, tá? Então, eu tenho que entender qual é o papel de cada repertório, tá bom? Na redação. E eu não posso simplesmente me confiar. Ah, não, no Enem aceita, tá certo. Então, o fato de o Enem aceitar, né, ou de, né, até então, né, as pessoas que estão fazendo certos usos, né, conseguirem até tirar nota 1000, não quer dizer necessariamente que, né, você não possa refletir formas de argumentar que sejam melhores, tá? Então a ideia é sempre você olhar para a realidade, para o que está sendo proposto, né, como discussão, entender qual é o papel do testativo argumentativo, tá? E você sempre buscar
explorar, desenvolver a habilidade de maneira genuína. Então, quando eu tenho uma situação problema, eu tenho que olhar, analisar com base nos dados, certo? É assim que a gente faz da maneira, né, científica, tá? De uma maneira mais objetiva, mais direta, tá? Quando eu vou utilizando de outras estratégias, né, eu posso até satisfazer, né, bem o critério do Enem, né, ali conseguir, né, uma boa pontuação. Mas será que em termos argumentativos aquilo realmente, né, na vida prática, na vida real, né, é uma estratégia válida? Aí a gente tem que parar para pensar um pouquinho, tá? Então, ao longo da sua formação, você vai adquirindo conhecimentos, certo? Então, busque, né, nessa sua formação, né, aprender a argumentar de uma maneira que dê mais solidez, dê mais consistência, tá bom? Porque você vai ser o maior beneficiado disso no futuro, tá certo? É isso, tá? Fica esse recado aí, tá bom? Com relação à maneira como a gente deve encarar repertório sociocultural de uma maneira séria, de uma maneira adequada, tá? Pra gente aprender, né? Pra gente não só ter um bom desempenho no Enem, mas também, né, desenvolver habilidades que são importantes para a nossa vida profissional, tá bom? Então aqui sou o professor Raul de Coriolano, do canal Código da Linguagem. Me siga aí para a gente, para que você tenha, né, a possibilidade de aprender mais, ter mais conhecimento acerca do Enem, né, da prova de linguagens e códigos e também da redação. É isso, tchau, tchau e até a próxima.